Ok, pessoal, boa tarde. Vamos começar mais uma live hoje. Todos me escutando aí? Tá tudo ok? Dá um legalzinho aí para dizer que tá tudo ok, escutando bacana. Para que a gente possa começar a live de hoje, tá? São pontualmente 5 horas, 17 horas e 5 minutos. Tá bom, gente? Como combinado, a gente iniciaria às 17, só que teve um atrasozinho aí de 5 minutos, mas eu recompenso no final para vocês. Tá ok? Qualquer dúvida, eu vou desligar os comentários, aí qualquer dúvida vocês coloquem lá no grupo do WhatsApp, tá bem? Então a gente vai se comunicar via grupo de WhatsApp, tranquilo? Então lá no Química Aplicada eu vou estar com o computador ali aberto e vocês vão me passando todas as informações precisas. Ah, eu estou com dúvida nisso, vou estar olhando ali, beleza? Ok. Vamos lá. Estou aparecendo aqui, tá, gente? Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Lembrando que essa semana é uma semana recheada. Teremos live hoje, teremos live amanhã e teremos live na sexta-feira. Ambas no mesmo horário, às 17 horas. Tá bem, pessoal? Então é importante a presença de todos nesse momento, porque quando a gente faz ao vivo, se torna melhor para o aluno poder tirar a dúvida. Tá? Então a aula de hoje vai ser voltada na apostila que eu passei da semana passada sobre ácidos diarrênios. Vamos finalizar ácidos e adentrar em bases. Aí amanhã eu concluo bases e resolvo a apostila que eu passei lá no Classroom de ácido e base. Quando eu terminar funções inorgânicas, aí a gente grava uma live somente com resoluções de questões do módulo de vocês. Então vai ficar via o módulo de vocês, tá bom? Eu vou desligar os comentários. Ao mesmo tempo eu vou ficar vendo aqui vocês. Mas eu vou desligar um pouquinho os comentários para que a gente possa ter uma concentração mais. Lembrando que, mais uma vez, a gente vai estar lá no WhatsApp, certo? Eu vou estar aqui vendo no WhatsApp, no computador, a questão exatamente das dúvidas. Tá? Questão das dúvidas. Tá ok? O som tá ok, já disseram aí. Qualquer reivindicação que você fizer, vai lá no grupo do WhatsApp, no Química Aplicada, que eu estarei lá para que você possa esclarecer todas as dúvidas. Vou desligar aqui os comentários. Deixa eu desligar aqui. Desativar os comentários. Focar melhor aqui a imagem. Eu sei que está um pouco distorcida. Pronto, quando eu voltar para cá é melhor. Ok. Meus queridos, vamos lá, todo mundo pegando aquele materialzinho que eu passei para vocês, ó. Esse material aqui, que está lá no Classroom. Só o nosso aluno Química Aplicada tem exclusividade desse material. Tá bom? Você dá uma acompanhada aí, pega seu PC, vê onde ele está, para que a gente possa tirar as dúvidas, tá bom? Aí eu passo o gabarito para vocês. Eu preparei esse material bem didático, material bem simples, para que a gente possa trabalhar hoje, para que a gente possa também tirar aquelas dúvidas, tá bom? Primeira questão do material diz o seguinte: classifique cada um dos ácidos abaixo de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis e monte a equação de ionização. Gente, número de hidrogênios ionizáveis, vamos lembrar aqui, o que vem a ser hidrogênios ionizáveis. São nada mais, nada menos que hidrogênio ligado a quem? A oxigênio. Se eu encontro a estrutura de um ácido e vejo que essa estrutura tem um hidrogênio ligado a um oxigênio, no caso isso daí é chamado de hidrogênio ionizável. Tá bom? Que fique bem claro isso para vocês. Portanto, na letra A aí, só para a gente ter uma ideia,
nós temos o ácido fórmico, cuja abertura do ácido fórmico é essa daqui, ó. Tá? Percebam. Nessa estrutura do ácido fórmico, há exatamente um hidrogênio ionizável, que é esse aqui, ó. Que é exatamente um hidrogênio ligado a um oxigênio. Tá bem? Além de ele ser um ácido inorgânico, ele também pode ser caracterizado como sendo um ácido orgânico. No caso aí, o ácido carboxílico. Então, isso daqui é chamado de hidrogênios ionizáveis. Lembra que quando você pega a estrutura do ácido fórmico, que no caso aqui você teria H2, né? Um carbono e quantos oxigênios? 2 oxigênios, H2CO2, e você coloca esse ácido em contato com a água, nós vimos que há a liberação no sistema de H+, mais H2, aliás, H no caso, que eu já liberei um H, vai ficar HCO2-. Tá? Se o nome desse ácido seria ácido fórmico, a gente formaria o ânion formiato, que é o que a gente vai trabalhar dentro de sais de Arrhenius. Muito importante a questão do ânion para a gente trabalhar bem direitinho essa parte com vocês. Tá bem? Então vocês vão classificar assim, ó, como aqui só tem um hidrogênio ionizável, você vai classificar como sendo monoácido. Monoácido. E aí você vai ter a liberação, vai ter que fazer a equaçãozinha para mostrar a liberação de H+. Aí você diz, mas eu não trabalhei dessa maneira. Eu trabalhei liberando H3O+. É a mesma coisa, gente. Lembra que H+, é a representação do H3O+. Ele surge exatamente quando você pega um hidrogênio do ácido e une com a molécula de água, com H2O. Então aqui você vai formar o que nós chamamos de íon hidrônio, que é o H3O+. Tá? Então você vai fazer isso na letra A, você vai fazer isso na letra B e você vai fazer isso na letra C. Tá? Sempre observando esses critériozinhos aqui. Critérios estes que são de desempates. Tá bom? Então, questão 1, passado a régua aí, prego batido, ponto virado e a gente vai para a próxima. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário aqui no... Até agora, Tassiano, o gabarito será disponibilizado. Desse material aqui, Ana Vitória, o gabarito eu vou fazer à mão, tá certo? E vou aí escanear para vocês e enviar para vocês a resolução de todas as questões. Nesse segundo material que eu mandei segunda-feira para o e-mail de vocês, para o Google Sala de Aula, esse material já tem um comentário de todas as questões. Então você não precisa se preocupar em relação a isso. Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 2. Tá? Tem uma duvidazinha aqui, não. Questão de número 2. Na questão 2, ele trabalha exatamente aquela partezinha de grau de ionização. Vamos lembrar o que é grau de ionização. Grau de ionização será o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas vezes 100. Por que vezes 100? Porque o grau de ionização de um ácido ele é dado em porcentagem. Vamos lembrar o que nós vimos na aula anterior. Se o grau de ionização desse ácido for maior ou igual a 50%, ele vai ser um ácido forte. Se o grau de ionização tiver entre 50% e 5%, ele é moderado. E se for abaixo ou igual a 5%, ele é um ácido fraco. Tá? Então, a gente pegando aqui, ó, esse ensejo, ele diz o seguinte. De cada 1000 moléculas de um ácido A colocadas em água, 18 se ionizam. De cada 1000 moléculas de um ácido B colocadas em água, 75 se ionizam. Então, o que é que você vai pegar aqui? Referente ao ácido A, ó, referente ao ácido A,
você vai pegar o grau de ionização, o número de moléculas que está sendo ionizadas em A, foi quantas? Vamos acompanhar, 18. Dividir por 1000, que é o número de moléculas que está sendo dissolvidas, e em seguida multiplicar isso por 100. Quando fizermos isso daqui, cortamos esses dois zeros daqui, ó, com esses dois zeros daqui. Aí a gente vai ter 18 dividido por 10, que vai dar exatamente 1,8%. Então, se eu tenho 1,8%, eu tenho um grau de ionização menor do que 5%. Então, se eu tenho um grau de ionização menor do que 5%, esse ácido é considerado um ácido que? Fraco. Então, o ácido A eu já caracterizo ele como sendo um ácido fraco. Já o ácido B, em relação ao ácido B, o número de moléculas ionizadas em B é 75, e o número de moléculas dissociadas, 1000. Aí eu venho, multiplico por 100, e aí eu vou dar o alfa igual a quanto? 7,5%. Tornando, então, o grau de ionização entre 5 e 50%, caracterizando em si um ácido moderado. Tá? Isso aqui será um ácido moderado. Então, gente, na letra A ele pergunta quais as porcentagens de ionização de A e B. Então, você vai indicar que é 1,8 e 7,5. E ele pergunta quando quantidades iguais de cada ácido são dissolvidos separadamente em volumes iguais de água, qual das soluções resultantes irá conduzir corrente elétrica melhor? Aquelas que ionizarem mais. Quanto maior o grau de ionização, maior será a condução de corrente elétrica, porque o ácido vai ficando mais ionizado. Beleza? Então, o item 2 aí, questão 2, seria exatamente aberta, né? Então, só justificando aí para vocês. Vamos ver aí se tem alguma dúvida via WhatsApp. E aí, galera, alguma dúvida? Algum comentário a ser feito sobre essa primeira e essa segunda questão? Vê aí, por favor. Se tiver, avisa, tá bom? Que a gente tá aqui disponível para tirar a dúvida de vocês. Ok, vamos para a próxima. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Pessoal, tudo ok por aí? Alguma dúvida? Lembra, se tiver dúvida, vai lá no nosso WhatsApp e tira a dúvida que eu vou estar com o WhatsApp aberto ali no computador. Tá certo? Posso continuar? Dá um legalzinho aí. Ok. Né? Já que não tiveram dúvidas aí. Pronto. Valeu. Eu só quero ver o legalzinho de vocês aí. Valeu, show. Vou apagar aqui de novo para que a gente possa continuar, tá certo? Vamos lá, galera. Questão de número 3. Na terceira questão, ele pede para que vocês
montem a fórmula dos ácidos. Eita, como é que resolve uma questão dessa? Vamos supor que no Enem lá ele fale em ácido clorídrico. Aí você, como é que eu vou montar uma questão dessa? Como é que vamos adivinhar a fórmula do ácido clorídrico? Calma, existem estratégias para que isso aconteça. Entre elas, eu vou ligar aqui, vou identificar aqui para vocês o seguinte. Nessa questão de número 3, você vai ter que lembrar que a terminação hídrico, ela será utilizada para os hidrácidos. Vamos lembrar o que é hidrácidos? Hidrácidos são ácidos que não contêm oxigênio. Hidrácidos são ácidos que não contêm oxigênio. Se a terminação do ácido, for ico ou uso, se for uma dessas duas, ele vai ser um oxiácido. Então você já tem meio caminho andado. Então você já sabe uma diferenciação entre um hidrácido e você sabe a diferenciação entre um oxiácido. Primeira coisa que você vai fazer é essa daí. A segunda coisa que você vai fazer é analisar o nome do ácido. Ele está dizendo aí, ó, ácido carbônico. Vamos começar pelo ácido carbônico. Letra A, ácido carbônico. O ácido carbônico, ele vem do elemento carbono. Atenção, ó. Ele vem do elemento carbono. E lá vai uma dica, atenção, feras. Se a terminação do ácido for ico, atenção, a quantidade de hidrogênios é inferior à quantidade de oxigênios. Olha que bacana, olha a dica boa aí. Tá bom, gente? Sempre vai acontecer isso, professor. Sempre. Por quê? Quando a terminação for ico, ela vai ser a terminação maior do que uso. Como assim? Lembra que eu disse para vocês que se o número de oxidação for maior ou igual a mais 5, a terminação é ico. E se o número de oxidação for menor do que mais 5, a terminação é uso. Aí eu puxei uma seta aqui para vocês e dizia que essa regra só vale para elementos das famílias 5A, 6A e 7A. Foi o que eu falei. Tá bem? Mas o carbono não é da família 5A, 6A e 7A. O carbono é da família 4A. Então, o NOx máximo que o carbono pode ter é mais 4. Então, o NOx máximo que ele pode ter é mais 4. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos saber que ele é um oxiácido, porque a terminação dele é igual oxiácido. Então, o oxiácido tem que ter hidrogênio. Aí vou colocar o carbono e vou colocar quem? O oxigênio. Tá bem? E daí, então, o NOx do carbono, ele tem que ser mais 4. Olha que legal. O NOx do carbono tem que ser mais 4. Mas eu sei que o NOx do oxigênio é menos 2. E eu sei que o NOx do hidrogênio é quanto? Mais 1. E aí você vai fazer aquela contazinha matemática. Aí você pergunta, mas como é que eu vou fazer esse processo no Enem, professor? Isso vai comer o meu tempo. Mas antes do Enem, você está se preparando para passar por uma prova dessa. Então você já vai ter a questão de quem? Da prática. Tá? Então, quanto mais você pratica, quanto mais você exercita, mais você vai chegar nesse objetivo. Aí, o que é que eu falei para vocês? Ó? Se a terminação for ico, a quantidade de hidrogênio é menor do que a quantidade de oxigênio. Então, eu sei que tem oxigênios a mais em relação aos hidrogênios. Então, sempre você começa, a dica que eu vou dar também, dessa maneira. Ó. Você começa um hidrogênio na proporção de 1 para 2. Tá bem? Aí vê se no cálculo dá para chegar à soma de 4 aqui. Aí você faz mais 1 com mais 1. Lembra que multiplica o de cima vezes o de baixo.
E aqui multiplico o de cima vezes o de baixo. Então, mais 1 com menos 4 dá menos 3. Sobe mais 3. Então, ele está pedindo mais 4. Então, a proporção 1 e 2 já sei que não vale. Não é aplicada para esse tipo de processo. Aí você vem aqui, ó. Em vez de ser 1, 2 agora, você vai colocar 2, 3. Aumenta 1 hidrogênio e aumenta 1 oxigênio. Quando você aumentar, preste atenção, ó. Você vai ter aqui mais 1 vezes 2 vai ser mais 2. E aqui você vai ter menos 2 vezes 3, você vai ter menos 6. Aí aqui vai dar menos 4 e daí então vai subir mais 4. Então eu já descobri qual é a fórmula do ácido carbônico. A fórmula do ácido carbônico será H2CO3. Professor tem que dar esse arrudeio todinho para determinar essa fórmula. Há necessidade, gente. É a forma mais prática e mais simples de você chegar à construção de uma fórmula molecular de um ácido é dessa maneira aí. Porque se você já pegar o ácido prontinho e dar um nome, já é mais rápido. Beleza? Aí eu vou ter aí na letra B o ácido fosfórico, que aí fica para vocês fazerem, cuja fórmula é H3PO4. E na letra C, ó, o ácido cianídrico. Ácido cianídrico, a terminação é hídrico. Ó. Então vai ser HCN, ou seja, não vai ter o que na questão oxigênio, porque se trata de hidrácidos. Tá bem, galera? Então a gente só pede para montar a fórmula dos ácidos na terceira questão. Ok, gente? Posso ver aí a questão de alguma dúvida? Vai lá, tem dúvida? Manda no grupo. Manda no grupo. Que a gente vai para a questão 4, tá? Na questão 4, gente, ó, na questão de número 4, você vai, na realidade, dar o nome e classificar a reação de ionização dos ácidos. Tá? Ele pede o nome, diz classifique e monte a reação de ionização dos ácidos abaixo. Eu vou pegar o HNO2, que é a letra D, ou então pegar a letra A mesmo, que é mais complexa ela, que é o H2SO3. Ó. H2SO3. O que é que a gente vai fazer aí? Primeiro vai dar o nome da estrutura. Tá? O nome dessa estrutura aqui, você vai colocar menos 2 no oxigênio e mais 1 no hidrogênio. Aí você vai ter aqui menos 2, aliás, mais 1 vezes 2 vai dar mais 2. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Então aqui mais 2 com menos 6 vai dar menos 4. E sobe quanto? Mais 4. O enxofre ele não faz parte da família 4A. Então ele faz parte da família 6A, entrando nessa regra aqui que eu expliquei para vocês. Ó. Se o NOx for maior ou igual a mais 5 é íquo, se for menor é oso. Acabou-se. Como o NOx está dando mais 4, é menor do que mais 5, então a terminação desse ácido é oso. Formando aqui, então, o ácido sulfuroso. Nós teríamos a formação do ácido sulfuroso. Tá? Para que possamos ionizar esse ácido, a gente vai pegar esse ácido aqui, ó, H2SO3, vai colocar ele na presença de água. Todo ácido na presença de água sofre um processo que nós chamamos de ionização. Então ele vai liberar H+. Mas, ó, você está liberando o hidrogênio, vai sobrar quem? O SO3. E o SO3 vai ficar o quê? Com carga negativa. Esse 2 que está colado ao hidrogênio vai vir para frente do hidrogênio. E esse 2 que está colado ao hidrogênio vai vir para cima do oxigênio. Mas por que se faz isso? A quantidade de hidrogênio que eu liberar é a quantidade de oxigênio que o ânion do ácido vai ganhar. Tá bom, gente? Então ele não pode ficar desestabilizado. Ele tem que buscar estabilidade e gás nobre. Então sempre você vai fazer esse processozinho aqui. Isso é a questão da ionização. Que também pode ser representada dessa maneira. Ó, 2H3O+,
mais SO3 2-, sem problema nenhum, com a presença agora do íon hidrônio no sistema. Tá? E ele pede a classificação. Ó, esse ácido aqui, ele é um diácido. Por que ele é um diácido? Porque ele só tem 2 hidrogênios ionizáveis. Ó, ele só tem 2 hidrogênios ionizáveis. Não é uma exceção. Lembra das exceções? A exceção de um diácido é qual, gente? Vamos lembrar? O H3PO3. Ó. Isso aqui é a exceção de um diácido. Então, ele não entra nessa parte, tá certo? Essa exceção aqui, ó. Ele é diácido mesmo, 2 hidrogênios ionizáveis. Esse ácido, se eu pegar a quantidade de oxigênio e diminuir com a quantidade de hidrogênio, vai dar 1. Então, ele se trata de um composto moderado, né? Quando você calcula a diferença de oxigênio com hidrogênio, essa diferença for 1, ele é moderado. E a questão também vamos lá, diácido moderado, questão da força já foi dado. A questão da presença do oxigênio, ele se classifica como sendo oxiácido, não esqueçam. Tá? E ele é um ácido mais voltado para um ácido fixo do que para um ácido volátil, tá? O H2SO3, ó. Ele chega a ser mais um ácido fixo do que um ácido volátil. Lembrando que por ele ser moderado, o seu grau de ionização vai girar em torno ali de 5 a 50%, aproximadamente, né? A gente não sabe mais ou menos quanto vai ser esse grau de ionização desse ácido. Depende do número de moléculas que foram ionizadas e depende do número de moléculas que foram dissolvidas. Beleza, gente? Questão 2, questão 4, tá aí no quadro num detalhe para vocês. Vamos às dúvidas, que eu acho que tem, né? Faz o teu comentário aí, que eu te vejo daqui. Dentre esse material de vocês aí, pessoal, tem mais 2 questões que eu vou comentar para a gente adentrar em bases de arranhos, tá? E disponibilizo o comentário dessas questões de hoje para amanhã. Tem como explicar a questão 3 novamente? Tem sim, Daniele. Vamos aqui. Terceira questão. Ó. Eu sei que muita gente sente dúvida em montar um ácido. Tá, gente? Muita gente sente dúvida quando se monta um ácido. Então, ó, primeira coisa que você vai lembrar, Daniela, é o seguinte. Terminação hídrico, ico ou oso. Então, o ácido só pode ter essas 3 terminações. Se for hídrico, ele é hidrácido, ou seja, ele não tem oxigênio. Se for ico ou oso, ele vai ser o quê? Oxiácido, ou seja, ele vai ser um ácido que vai conter oxigênio. Então, o que foi que veio aqui na letra A? Ácido carbônico. Então, o que foi que nós pegamos aqui? Nós pegamos a terminação ico. Então, eu sei que ico é um oxiácido. Então, eu sei que é um ácido que tem oxigênio. Portanto, a gente vai ter hidrogênio, o átomo central, que é o elemento carbono, carbônico, vem do radical carbono, que representa o carbono, e o oxigênio. E me deu mais outra dica. Se a terminação é ico, a quantidade de hidrogênio é inferior à quantidade de oxigênio. Ou seja, no processo vai ter mais oxigênio do que hidrogênio. Como assim mais oxigênio que hidrogênio? Tá vendo que deu 2 e 3? Ó? Tá vendo que eu tenho mais oxigênio do que hidrogênio? Isso já é uma vantagem. Tá bem? Então, quando a terminação for ico, você faz esse processozinho aí. Só que o carbono é da 4A. Então, o NOx máximo que ele pode atingir é mais 4. Como o NOx máximo é mais 4, significa dizer que eu vou ter que atingir esse NOx. Tá? Mais 4 aí. Então, o que foi que eu busquei? Vi que o número de oxidação do oxigênio é menos 2 e do hidrogênio é mais 1. E aí saí colocando sempre na proporção da quantidade de oxigênio ser superior à quantidade de hidrogênio. E quando a gente fez a contazinha aqui, deu mais 1 vezes 2, deu mais 2. E menos 2 vezes 3 deu menos 6. Totalizando menos 4.
Daí, então, sobe mais 4. Então, aí você vai ter que ficar tentando, matematicamente falando, tá? O processo, para que você possa chegar ao seu objetivo principal. Beleza? Mais alguma dúvida, gente, em relação aos comentários aí? Para a gente continuar. De nada, Daniela. Qualquer coisa pode perguntar, viu, gente? Vocês estão no momento de vocês. Esse é o momento de tirar a dúvida. Aproveitem. Usem com moderação. Tá? Lembrem disso. Vamos embora. Questão de número 8. Eu queria fazer atenção a essa questão de número 8. Que está relacionado à parte de eletronegatividade de um ácido. Tá, gente? Está relacionado à parte de eletronegatividade de um ácido. Como é que a eletronegatividade cresce numa tabela periódica? Ela cresce de cima para baixo ou de baixo para cima? De baixo para cima. E sempre da esquerda para a direita. Vamos imaginar que essa lousa seja a tabela periódica. Então, a eletronegatividade ela sempre vai crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, o elemento de maior eletronegatividade vai estar aqui, ó, nesse setor. Analisando isso bem direitinho, vocês têm aí a questão 8, que diz: sabendo que na tabela periódica a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita nos períodos e de baixo para cima nos grupos, ordene os ácidos bromídrico, clorídrico, fluorídrico e iodídrico, por ordem crescente de reatividade. Ou seja, o que ele está dizendo aí é que na família 7A existe, né? Ficou claro que a Brahma imitou a Antártica. Então, como a eletronegatividade cresce de baixo para cima, e ele pede exatamente em ordem crescente, do menor para o maior. Então, aqui você teria na ordem, primeiro HI, né, gente, que é o ácido iodídrico. Aí depois você teria o HBr. Depois você teria o HCl. E por último você teria o HF. Tá vendo aí? Então, essa seria a ordem crescente de eletronegatividade dos ácidos. Totalizando aqui a questão de número 8. Então, no caso aí, daria letra B de bola. Já estou vendo o comentário aí, tá? Letra B. Vamos lá. Vitória está pedindo para fazer a questão 9. Faço sim, Vitória. Questão de número 9. Na questão de número 9, ele está dizendo: sobre a força dos ácidos, considere os compostos em solução aquosa, está correto a série. Aí ele está dando o ácido perclórico, ele está dando o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, o ácido carbônico e o ácido clorídrico. Tá aí os ácidos. Tá bem? Por ele estar dando esses ácidos aí, a gente vai tentar organizar, agrupar esses ácidos em ordem crescente de força. Ó, todo oxiácido, 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 oxiácido. Quando se tiver oxiácido, quando for oxiácido, você vai ter que fazer a diferença de oxigênio com hidrogênio para determinar a força. Aí aqui você tem 4 oxigênios e aqui você tem 1 hidrogênio. 4 menos 1 dá quanto? 3. Aqui é a mesma coisa, oxigênio menos hidrogênio. Eu tenho 4 oxigênios e 2 hidrogênios. Eu vou dar quantos? 2. Aqui eu tenho 4 oxigênios e tenho 3 hidrogênios. Totalizando quantos? 1. E aqui eu tenho 3 oxigênios e 2 hidrogênios, totalizando também quanto? 1. Em relação a esses dois compostos aqui,
em relação a esses dois compostos aqui, nós vamos ter exatamente, preste atenção, nós vamos ter exatamente um empate, tá? Só que esse ácido aqui, eu vou puxar ele para o cantinho e vou colocar ele como uma exceção da regra. Ele é um ácido fraco, tá, gente? Ele tem a diferença 1, que dá a ideia que ele seja moderado, mas ele se torna um ácido fraco, tá bem? Por isso, ó, fica sobrando somente aqui o HCl. O HCl, ó, faz parte da família 7A, lembra da regra? O flúor, ele vai ser o quê? Moderado. O astato não forma ácido, porque é um elemento que radioativo. E você vai ter cloro, bromo e iodo sobrando. Cloro, bromo e iodo formam ácidos fortíssimos. Tá, gente? Fortíssimos. Então, nesse caso aqui, o mais forte de todos seria o HClO4, colocando em ordem. HClO4. Depois, você teria o HCl. Aí você pode me perguntar, mas por que eu não colocaria o H2SO4? Lembra daquela regrinha que eu disse para vocês? Que a diferença entre a quantidade de hidrogênio e oxigênio tem que ser maior ou igual a 2. Aqui ele já está dando igual a 2. Então ele não se torna um ácido muito forte. O ácido clorídrico é mais forte. Os hidrácidos eles são mais fortes nesse ponto, tá? Esse daqui se torna mais forte ainda porque a diferença já deu quanto? 3. Então já é uma quantidade maior. Aí depois você tem H3PO4, né? E por último você vai ter o ácido carbônico, que é o mais fraquinho de todos no processo. Então essa seria a sequência correta, totalizando a alternativa C. Beleza, gente? Lá atrás eu coloquei para vocês treinarem uma tabela. Tá? Essa tabelinha aqui para vocês completarem. Então, uma coisa bem didática para vocês ir aperfeiçoando o conhecimento de vocês sobre ácidos. Então, eu vou mandar ela toda completinha para vocês, tá certo? O que está faltando aí. Galerinha, alguma dúvida, algum comentário a ser feito na parte de ácidos? Vamos lá. Se tiver agora, falem que a gente vai começar bases, tá, pessoal? Lembrando que eu só vou adentrar naquele material de bases quando eu terminar naquele material de ácido e base que eu entreguei segunda-feira, já lancei no Classroom, quando eu terminar a parte de bases de arrênios, que eu vou explicar para vocês agora. Vamos lá. Como saber se o oxiácido ou o hidrácido é mais forte? Daniele, você vai ter que lembrar um pouquinho daquela aula que nós vimos na aula anterior, mas aqui dá para explicar por cima, mas a aula ela se torna mais dinâmica, que já está anexada no Classroom, tá? Porque aqui, ó, para em relação aos hidrácidos, você vai levar em consideração a família, tá bem? A família. Família 7A tá aqui. O flúor ligado a hidrogênio ele se torna moderado e o astato ele é radioativo, ele não tem força, não forma ácido. Aí sobrou cloro, bromo e iodo. Se um desses três aqui tiverem ligados a hidrogênio, que são esses aqui, ó, esses hidrácidos aqui, eles são hidrácidos fortes. Tá? Fortes. E o HF que sobrou é moderado. O HF é moderado. Tá bem? Em relação, e os demais são fracos. Tá? Os demais são fracos. Se não tiver nem nesse, é hidrácido fraco. Lembra que hidrácido são ácidos que não contêm o que na sua estrutura? Oxigênios. Que fique bem claro isso para vocês. Tá bem? Em relação aos oxiácidos, você vai levar em consideração a quantidade de hidrogênio e oxigênio, né? Se eu diminuir der maior ou igual que 2, ela é forte. Se a diferença for igual a 1, ele é moderado. E se for menor do que 1, ele é fraco. Salvo engano, a exceção que tem, né? Esse ácido aqui, o ácido carbônico, porque a diferença está dando 1, mas ele é exceção de um ácido fraco.
Ok? Ok, meus queridos. Vamos agora para bases de arranhos. Gente, também aproveitando a oportunidade, dizendo a vocês que essa semana eu estou planejando gravações de aula de orgânica. Ó que bacana! Orgânica, tá? Exatamente isso. Eu vou começar do tripézinho da orgânica e vou dando continuidade aos conteúdos de orgânica, tá bom? Então você, que é o nosso aluno, ele vai ter essa disponibilidade dessa aula também. Aí a gente já vai fazer essas aulas e já vai lançar para vocês no Classroom, tá certo? Então quem está com aquela dificuldadezinha orgânica, né, aquela parte básica da orgânica, essa é a hora de aprender, tá bem? Da gente brincar um pouquinho e mostrar exatamente o processo como ocorre para vocês, tá certo? Lembrando também que dependendo do decorrer do conteúdo aí, essa semana também eu estarei fazendo uma live no meu Instagram pessoal, tá certo? Meu Instagram do Química Aplicada, o Química Aplicada, e também vou interligar com o meu Instagram pessoal. Então quem está conectado aos dois Instagrams aí, vai pegar essa livezinha aí de amostra grátis, né, para o processo. Tá bom? Então vamos dar continuidade aqui que o nosso tempo é curto. Bases de arrênios, olha só. O que são bases de arrênios? Quando a gente trabalhou ácidos de arrênios, nós dizíamos que os ácidos são espécies químicas que, quando colocado em água, vão liberar H+. Já a base ela se caracteriza pela presença da liberação da hidroxila. Então, ácidos ionizam e bases dissociam. Essa é a diferença entre ácidos e bases, tá? Está relacionado também à parte indicador e parte pH, tudo isso é relacionado à acidez e basicidade de um composto. Mas o que caracteriza dentro da definição de arrênios é que bases serão compostos que, quando colocados em solução aquosa, libera o íon ânion ou H-, que nós chamamos esse íon ânion de hidroxila. Então vamos supor aqui qual é a base mais conhecida que nós temos? A soda cáustica, o NaOH. Se eu pegar o NaOH e jogar na presença de água, eu vou ter a separação do Na+, e do OH-. Então, separação de hidroxila, presença de hidroxila, caracteriza como sendo bases de arrênios. Nesse caso aqui, gente, as bases elas se caracterizam por passar por um processo que nós chamamos de dissociação. O que vem a ser dissociar? O termo dissociar é separar íons. Então, nós vamos ter aqui na realidade a separação
de íons no sistema. Porque essa separação de íons, ela só pode acontecer em compostos iônicos. Lembra do sal de cozinha? NaCl é um composto iônico. Então, quando você tem uma interação entre um metal e um ametal, você vai ter exatamente um processo que nós chamamos de processo iônico. Tá? Você vai ter uma atração maior. Para que essa atração ela possa ser rompida, é necessário que tenha o auxílio da molécula de água para que ocorra a dissociação, que é a representação de separação de íons no sistema. Então, não esquece, essa dissociação ela vai acontecer em compostos iônicos. Já os ácidos ocorrem em compostos o quê? Moleculares. Tá? Ah, mas aí tem uma base só com hidroxila. A base ela pode ter também 2 hidroxilas. Se eu colocar a base em contato com a água, eu vou ter aqui a formação, a liberação de Ca+, ó, primeiro o metal, depois a quantidade de hidroxila. Tá? Esse 2 que está aqui vai vir para frente da hidroxila e vai vir para cima do cálcio. Tá vendo aí? Nesse caso aqui, você vai ter uma dissociação da base. Tá bem, gente? Então, sempre nesse processo, se tiver 3 oxigênios, se tiver 4 oxigênios, 4 hidroxilas, 3 hidroxilas, faz esse mesmo processo de inversão. Agora, veja só, tem um detalhe bastante importantíssimo nesse processo. Qual é? O NH4OH. Essa base aqui, ela não sofre dissociação. Essa base aqui é a única base, atenção, única base que sofre ionização. Então fica de olho nela. Essa base aqui é a única base que sofre um processo de ionização. Tá? Não esquece disso, pelo amor de Deus. Porque ionizar, o termo ionizar é um termo de quê? Formação. Você vai ter aqui a formação de íons. Ela vem exatamente da formação de íons. Como é que essa base ela é formada? Quando tu pega aqui, ó, a amônia, NH3, atenção, a amônia é uma substância básica, e a amônia reage com a molécula de quem? De água. Aí eu vou ter a formação do íon amônio, que é o NH4+, mais a presença de quem? Da hidroxila. Tá? Que vai caracterizar, na realidade, uma base de arreios. Então, essa única base, essa é a única que sofre um processo de ionização. Tá? Ela se ioniza porque ela vai formar íons no sistema. Tranquilidade? Tá, gente? Sim, outra coisa. Esses processos que eu coloquei para vocês aqui são processos envolvendo dissociações totais. A dissociação ela pode ser total e ela pode ser parcial. A parcial ela ocorre em etapas. Só que na própria atividade eu vou mostrar para você como ocorre um processo de dissociação em etapas. A gente vai com calma que a gente vai mostrando melhor o conteúdo para vocês. Tá bom? Então essa é a introdução de bases de arrênios. Tá? Então aí, ó, um tempinho para vocês analisarem aí. Até mesmo para vocês copiarem. Depois você vai para o Classroom, você pausa, você volta quantas vezes for necessário. Tá bem? E daí, então, a gente vai ver agora a questão da classificação das bases. Ah, desativo sim, desculpa. Eita. Apaguei sem querer. Mas não tem nada, Vitória. O que é que você vai fazer aqui? Deixa eu desativar os comentários, desculpa. O que é que vocês vão fazer? Como vai estar no Classroom, aí no Classroom não aparecem os comentários. Entendeu? Vocês têm como printar aí, pausar, copiar bem direitinho, tá bom? Então
Então não se preocupe em relação a isso. Vamos lá. Dando continuidade. Próxima é a questão da classificação das bases. As bases elas podem ser classificadas, primeiramente, com a presença de hidroxila, né, o número de hidroxilas. Essa daqui é o mais fácil de todos, né? Em relação ao número de hidroxilas, elas podem ser classificadas em monobases, dibases, tribases e tetrabases. Monobase, o próprio nome já vem dizendo. Só vai ter uma hidroxila, dibase, 2 hidroxilas, tribase, 3 hidroxilas e tetrabase, 4 hidroxilas. É uma vantagem aqui, viu, gente? Não tem exceção, tá bom? Então, nesse ponto aí, vocês podem ficar tranquilos. Aqui, monobase, vou colocar aqui o hidroxissódio. Dibase, vou colocar o hidroximagnésio. Tribase, vou colocar o hidroxialumínio. E tetrabase, vou colocar o hidróxido plúmbico. E a gente só vai trabalhar a nomenclatura bem direitinho na próxima live com vocês. Tá? Também ela pode ser classificada de acordo com a solubilidade. Atenção, ó. Solubilidade. Solubilidade da base é importante para a questão da força, viu, gente? A base ela pode ser solúvel e a base ela pode ser pouco solúvel e insolúvel. A base ela é solúvel quando você tem elementos da família 1A. Ó, família 1A, ligados ao H. Olha que bacana. Quais são os elementos da família 1A? Vamos lembrar. Li na casa de Rubens coisas francesas. Então, esses elementos aí, eles passam a ser o quê? Solúveis, ao serem ligados com hidroxila. Então, aqui você vai ter no sistema NaOH, KOH e etc. São bases solúveis, tá bom? E lembrando que a exceção daqui, ó, agora vai começar as exceções, a exceção daqui vai ser o hidróxido de amônio, que é o NH4OH. Tá bem? Não esquece disso, gente, isso é importantíssimo. A exceção que nós vamos ter aqui é o hidróxido de amônio. Pouco solúvel, família 2A, com exceção, eita menina, essas exceções é o que mata, né? Do BE e do MG, certo? Família 2A, ó, 2A, Bela, Magnólia, casou com o senhor Barão. Tá vendo aí? Então, nesse caso aqui, ó, hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio e assim por diante, são bases o quê? Pouco solúveis. Tá, gente? E para ser insolúvel, atenção, para a base ser insolúvel são as demais. As demais que eu falo são hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio e etc.
Tá? É até bom que vocês compram nas farmácias, né? Quem sente assim a acidez estomacal forte, compra o leite de magnésio, né? Que é formado exatamente pela junção do hidróxido de magnésio mais o hidróxido de alumínio, que é aqueles tubos azuis que vendem nas farmácias para controlar a acidez estomacal, para quem tem, na realidade, o processo de azia, né? Ou que seja, queimação. E aqui, ó, não vai dar tempo de eu colocar a força, mas vai dar tempo de eu colocar a volatilidade, né? Volatilidade da base, amanhã eu coloco a força. Volatilidade. As bases, elas podem ser fixas e voláteis. Gente, só existe uma única base volátil. Qual é a única base volátil que existe? NH4OH. As demais bases são fixas. Ou seja, todas as bases, com exceção do NH4OH, elas não passam do estado líquido para o estado gasoso. Tá bom? Bem, gente, dá aquela printada, dá aquela analisada. Tá? E eu vou encerrar por aqui. A nossa aula já está chegando ao tempo, né? Que a live só dura 1 hora. O nosso tempo regulamentar. Só para a questão agora das dúvidas. Vocês têm aí 2 minutinhos para tirarem as dúvidas via comentário. Tiraram um print já? Se quiser tirar o print, fala alguma coisa aí, pessoal. Ok. Eu vou desativar aqui os comentários, tá? Pra gente finalizar a aula e passar os últimos detalhes para vocês da questão da nossa aula de hoje. Gente, foi uma satisfação estar com vocês hoje. Amanhã, às 17 horas, a gente irá iniciar a live de vocês com a parte de força de bases, nomenclatura, e aí vamos adentrar, prestem atenção, naquela apostilazinha que eu passei para vocês, então é sempre bom estar em mãos com o material, tá? E na sexta-feira, para finalizar, a gente vai ver confrontos de ácidos e bases de Bronsted e confrontos de ácidos e bases de Lewis, tá, gente? Então a gente vai encerrando por aqui. E amanhã vocês estejam apostos aí no horário. Lembra do horário, gente. Sempre é importante estar ao vivo, porque estando ao vivo fica mais fácil da gente trabalhar. Tá certo? Beleza? Valeu, galera. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até amanhã.